Bom dia, irmãos. Graça e paz. Por favor, estejam com o Salmo número 100 aí à sua vista. Os irmãos têm recebido via o Bosque Avisos alguns acontecimentos que nossa igreja vem enfrentando. Há pouco tempo atrás, descansa no Senhor a senhora Nagano. Recentemente também parte para a presença do Senhor nosso irmão Caio Yoshimoto, deixando a esposa e uma filha. Ainda essa semana também descansa no Senhor algumas pessoas chegaram a conhecer Hamilton Nakayama, deixa a esposa e 2 filhos adolescentes. Também está na mídia muito forte ainda os acontecimentos que se deram ali na cidade de Suzano, naquela escola Raul, Brasil, escola em que nós tivemos oportunidade também de estar presente ali com trabalho de capelania escolar. Então a gente está num ambiente que o nosso coração aperta, né? Sem contar as tragédias que vêm se dando aqui nesse nosso país, na questão da natureza. Barragem essa enchente que deu aqui em São Paulo. Então cria dentro de nós uma certa instabilidade, e muito propício dirigente do louvor lembrar que são coisas que não estão no nosso controle. E se a gente não estiver muito bem firmado e bem alicerçado no autor e consumador da nossa fé, capaz que a gente pode ficar assim meio pirado. Mas com tudo isso, nessa reflexão, tenho pensado que cada um de nós precisamos estar preparados. A gente não sabe o dia do amanhã. Estivemos no velório do nosso irmão Hamilton. Que coisa, né? A gente acompanhou o tempo do namoro, a gente fez o casamento, fiz o sepultamento do pai dele, vi os 2 filhos nascer, e tivemos que estar ali no enterro dele. Impressionante é ver que a fé e a compreensão da eternidade traz um descanso para a alma, traz um descanso para aquele que está passando por perda. É impressionante, irmãos. É só a gente vivenciando e vendo essas pessoas. Conversando com a Angélica, esposa do Hamilton, ela falou assim: pastor, a tristeza não dá para medir, mas tem uma paz que não dá para explicar. Estamos em paz. É interessante que ela falou assim: pastor, o meu marido estava na melhor fase da vida dele, vida profissional e na vida com Deus. Ela falou: nunca vi meu marido amando tanto a Jesus como agora. Jesus leva.
com esse acontecimento, me fez lembrar também do meu irmão Cacá, que partiu, e foi numa fase em que ele estava melhor, na sua profissão, com Deus. Me fez lembrar também do meu cunhado, pastor Davi. Era a melhor fase da vida dele no ministério pastoral, em relação à família. Obrigado. E Deus recolhe ele. Se a gente vai para o lado um pouquinho mais cômico, a gente fica pensando, acho que eu não quero ficar muito legal não, porque vendo essas pessoas que estavam muito bem, Deus recolheu, né? Mas às vezes eu fico pensando que talvez essas pessoas não eram dignas desse mundo. Mas irmãos, nesse momento eu queria convidar vocês para a gente, não é perder um minuto, mas a gente lembrar dessas pessoas. Família Nagano, família Yoshimoto, a família Nakayama, todos aqueles pais, famílias que perderam seus filhos ali em Suzano. A gente podia, como igreja, fazer um clamor por eles. Vamos pedir que Deus, na sua infinita misericórdia, cubra eles com todo o conforto e consolo que o Espírito Santo pode dar. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé e quero convidar a gente orar como igreja, pedindo que o Senhor esteja confortando seus corações. E junto com isso, irmãos, nós temos tantos desabrigados, pessoas que perderam tudo nessa enchente que deu. Vamos pedir ao Senhor, vamos orar, vamos clamar a Ele. Oremos todos juntos. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, queremos reservar esse tempo para a gente fazer esse clamor de pedir ao Senhor, com a tua mão poderosa, com nossos corações, família do Shimoto, família aqueles pais, aquelas famílias que perderam seus filhos tão novos, nossos amigos, de misericórdia para aqueles que vão ser expulsados. Senhor, toma nas tuas mãos tantas vítimas das enchentes, todos exaltado seja o nome de Deus, para a glória do Senhor. Vem, Senhor, aos corações daqueles que estão quebrados. Vem, Senhor, com a tua mão de poder, com teu consolo, abraçar esses nossos queridos. Deus, muitos estão sofrendo. Pedimos graça do Senhor e pedimos misericórdia pela tua igreja, para que não fique apática e indiferente. Obrigado, Deus. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, confiando que o Senhor já tem escutado o clamor dessa tua igreja. No nome de Jesus. Amém. Amém. Poderão sentar, irmãos. Irmãos, apesar de tudo, né? Todas essas coisas,
apesar da sua luta, apesar, quem sabe, de uma enfermidade que você está enfrentando, talvez dificuldades dentro da própria casa, mesmo assim, quem está animado? Legal. A gente pode estar triste, mas não está batido, né? E nessa manhã eu queria trazer uma palavra de encorajamento ao seu coração. E essa palavra de encorajamento está ligada a esse Salmo 100 que foi lido. E eu queria, e a minha oração, estou orando já faz um tempo, pedindo para que nenhum de vocês entenda, mas pastor, que paulada, hein? Eu estou orando para que vocês não entendam assim, mas eu estou orando para que essa palavra possa esclarecer e possa te encorajar a sair de uma posição para ir para uma outra posição, que é a posição que está na palavra de Deus. Nem sempre é fácil a gente mudar, porque nós estamos tão acostumados, aquilo fica fazendo parte da nossa vida que a gente não percebe muitas vezes. Então, por favor, todos aqui são privilegiados, amém? Todos. E esse privilégio não é dado a você pela igreja, não é dado pelos pastores, não é dado pelos líderes. Estou falando sobre o privilégio de servir ao Senhor Jesus. O tema para nós é salvos para servir. Você sabia disso, irmão? Que você foi salvo não é só para ir para o céu. Sabia disso? Você foi salvo para servir. Diga aí ao seu irmão que está do seu lado: você é um privilegiado por servir o Senhor. Eu quero dizer para você, todos nós somos privilegiados por servir o Senhor. Amém? Glória a Deus. Sabe, irmãos, aquele que não serve não vai sentir essa grande bênção de servir. Claro, né? Se servir é um grande privilégio, é uma grande bênção. Se você não serve, não vai experimentar. Para Jesus, aquele que não serve, não serve. Isso aqui não foi palavra de Jesus, viu? Foi um senhor muito simples e humilde que falou. Mas eu achei tanta verdade nesse negócio, que para Jesus, aquele que não serve, não serve. Nesta igreja só há servos. Deixa eu falar de novo. Nesta igreja, Daniel, só há servos. Amém? Irmãos, que faz o servo? Simples, simples, simples. Ele serve. Não vamos esquecer, irmãos, que a maior característica do servo é servir. Então, servos servem. Tudo muito óbvio. Agora eu quero deixar uma pergunta: você, servo, serva, está servindo ao Senhor? Servindo ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Alguns, sim, pastor, estou servindo. Alguns talvez estão falando: poxa vida, acho que eu podia fazer mais, podia servir mais. Irmãos, nós precisamos cuidar
para que não haja nenhum senhor no meio da igreja. Porque, irmãos, porque se corre o risco de deixar de ser igreja. Todos nós fomos chamados para servir. Você conhece aquela uma lá? A pessoa recebe chamado para ser pastor. Fala assim: bom, Deus me chamou para ser pastor, mas olha, para pregar, isso aqui eu não vou fazer não. Agora, irmão, você já viu algum pastor que não prega? Pode pregar ruim, mas tem que pregar, não tem jeito. Um pastor recebe um chamado e fala assim: olha, no hospital eu não vou. Agora, irmão, está lá o irmão, está o presbítero da igreja quase morrendo no hospital, tem que ir lá orar por ele. O pastor não vai? Todos nós somos servos, não tem jeito, irmãos. Isso é uma verdade na palavra de Deus. E eu gostaria que isso fosse uma coisa assim muito forte nessa nossa igreja. Queremos que a igreja Holiness do Bosque, ela seja uma igreja de servos, uma igreja que serve. Sabe por quê, irmãos? Porque esta é uma característica do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só lá em Marcos capítulo 10, 45 diz: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para o quê? Servir e dar sua vida em resgate a muitos. Isso está em Jesus, isso é de Jesus, isso é Jesus. Ele é servo, ele veio para servir e não para ser servido. E a igreja Holiness do Bosque tenha essa característica, uma igreja que serve. E o Salmo 100 é um salmo que nos convida, não é convida um ou dois, convida todos nós. E vamos então aceitar esse convite: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Os irmãos se lembram que a gente falou que tem servos que servem a Deus reclamando? Graças a Deus, na igreja do Bosque não tem ninguém assim, né? Servir a Deus reclamando. Esquisito isso, né? Mas, irmãos, tem gente que faz isso. Sabe por quê? Não ganhou a dimensão e não ganhou a compreensão daquilo que está em Cristo. Ele é servo. E aqui o salmista aqui nos chama para fazer isso com alegria. Servir com alegria, não importa o que, mas servir com alegria. Irmãos, celebrar é servir o Senhor, sabia disso? O salmista convida todos os seres viventes a fazer uma celebração. Todo ser que respira, o que tem que fazer? Louve ao Senhor. E essa celebração deve ser, ou melhor, deve ter um conteúdo de júbilo. Júbilo parece que é mais do que alegria, não é? Júbilo parece que é o top do top. Júbilo é grande contentamento. Então, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos. Então a celebração deve ter conteúdo de júbilo, de grande contentamento. E junto também serviço com alegria.
Como é que fala culto em inglês? Service. Irmãos, e essa apresentação se faz com cânticos. Servir é motivo de alegria. Servir é culto. Servir com cânticos, expressão de adoração, é o meio de nos apresentarmos a Ele. Alegria em servir. Jesus ensina que esse princípio deve ser algo que faça parte do caráter de todo cristão. Não é uma coisa que vem, vai embora, vem e vai embora. Não, isso aqui tem que estar dentro de nós. Todo dia, todo instante. Paulo, lá em Romanos, fala que é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Olha que palavra interessante, irmãos. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus. Então, se estamos servindo qualquer coisa, uma coisa você não precisa se preocupar: será que está agradando ou não está agradando a Deus? Isso você não precisa perguntar e nem preocupar, porque esse texto fala: aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Então, se a gente quer agradar a Deus, é servir a Cristo, e se a gente quer ser aprovado pelos homens, é ter esse coração de servo. No momento de celebração mais perfeita, que será na presença do Senhor lá nos céus, também diz Apocalipse que o servir será o que todos vão fazer. Então eu fiquei pensando aqui cá com os meus botões. Bom, se lá nós vamos servir, então se alguém não está servindo, vamos começar agora, enquanto está aqui, né? E quem está servindo, vamos continuar servindo, porque lá nós vamos fazer isso. Celebrar, irmãos, também é servir uns aos outros. Ah, pastor, servir a Deus eu faço com toda a minha disposição, mas aquele irmão, não dá. Olha lá, não tem quem aguenta ele. Se a gente faz alguma coisa, está pouco, não tem gratidão. Irmãos, se a nossa visão começa a ser focada assim, nunca vamos servir, porque nós somos corpo, nós somos igreja. A gente tem que ter paciência com a gente mesmo e com os outros, não é verdade? Porque olha, até Jesus voltar, nós vamos estar sendo aperfeiçoados. Então vou falar de novo, nós precisamos carregar uma plaquinha escrito aqui, ó, em obras. Celebrar é servir uns aos outros. Lá em Colossenses capítulo 3, versículos 18. Vamos dar uma olhadinha lá? Abra lá, Colossenses capítulo 3. Versículos 18 até capítulo 4, versículo 1. Olha só, tudo isso num contexto de servir. Esposas, sede submissas ao próprio marido como convém ao Senhor. Maridos, amai vossa esposa. É uma esposa só, né? Maridos, amai vossas esposas. Ah, para com isso. Olha a heresia aqui, hein? Maridos, amai vossa esposa e não a tratai com amargura.
Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor é que estáis servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisso não há acepção de pessoas. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Tá aí, irmãos. Quando a gente olha o Novo Testamento, nós vamos perceber várias orientações. Então, eu só vou assim citar aqui. Então, dá uma olhadinha, irmãos. Lá em 1 Pedro, capítulo 4, 7 a 11, fala para cada um de nós servir uns aos outros conforme o dom e fazer isso na força de Deus. Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 28 a 29, fala para servir de modo agradável, com reverência e santo temor. Não é assim de qualquer jeito. Hebreus 9,14 fala que a conversão nos faz servo e não senhores. Efésios 6,7 fala para servir de boa vontade. Significa que pode servir também de má vontade. Efésios 6,6 fala para servir não para agradar a homens. Significa também que corremos o risco de querer servir para agradar homens. Romanos 12,11 fala para a gente ser fervorosos no servir. Atos 2,19 diz servir com toda humildade. E João 12,26 fala para que a gente possa servir, e esses que servem são características desses que são seguidores do Senhor Jesus. Muito bem, irmãos. Tudo bem por aí, né? Acho que agora eu quero dar um abraço mais apertado. Eu assisti um vídeo, eu estou assim meio capturando algumas coisas desse vídeo. Eu não procurei quem que estava pregando, não sei quem que é, não deu para saber, mas eu achei que é uma coisa que quando eu ouvi, falei, puxa vida, acho que tem aqui verdades importantes. Nessa questão de servo, ali estava falando, e a pergunta era, você é um servo ou é um voluntário? Vocês acham que Deus chamou você para ser voluntário ou servo? O que acha? Voluntário ou servo? Tá, agora vai ser difícil perguntar, quem é voluntário aqui? Na Bíblia, irmãos, não tem a figura do voluntário. Tem a figura do servo. Agora, nós podemos ser um voluntário servo. Será que nós somos servos ou será que nós somos voluntários? Irmãos, nós estamos aqui para servir onde quer que o Pai nos envie. Amém, irmãos? Ficou fraco esse amém, né? Porque vai que Deus fala para você, Gilson, Simone, para a China. Não, Deus não faz assim de qualquer jeito, não. Ele trabalha, Ele fala, Ele prepara. O problema é que nós somos desobedientes. Nós temos dificuldade, mas Ele vai fazendo isso. E se Deus fala para você, você está nas portas da aposentadoria, agora sim eu vou pescar,
agora sim vou jogar tênis, agora eu vou fazer o que tenho direito. E Deus fala: você não quer entrar no Business as Mission e fazer alguma coisa, não sei. Então, irmãos, responder essa pergunta tem um grande envolvimento. Não é verdade? Estamos aqui para servir onde quer que o Pai nos envie. Irmãos, estamos conscientes, convictos de que eu fui comprado e o preço que Jesus pagou lá na cruz por mim, por você, me dá certeza que pertenço a Ele. Você tem essa convicção? Você tem essa consciência que você foi comprado e esse preço foi alto? E o fato de você ter sido comprado, então você pertence a Jesus. Eu sou dele. Irmãos, se pertenço a ele, eu sou dele. A minha vida é para ele. E ele tem todo o direito sobre minha vida. E ele pode me usar do jeito que ele quiser. É isso, irmãos? É ou não é? Olha só que bacana isso, né? Essa é a verdade. Deixa eu perguntar outra coisa. Você, ou melhor, por que você serve o Senhor? O que você acha? Por que você serve a Deus? Ei, pastor, eu não pensei muito nisso aí não, hein? Estou meio assim, Maria vai com as outras. É porque o pastor pediu. Como dizer não para o pastor? Por que você serve ao Senhor? Irmãos, simples. Porque Deus quer te usar. Guarda isso. Por que eu sirvo ao Senhor? Porque esse Deus que te comprou, alto preço, Ele quer usar você. Irmãos, esse estilo de vida, de servir ao Senhor, eu faço porque não sou voluntário. Um grande problema nos dias de hoje, que está enraizando no meio dos evangélicos, é que nós servimos ou queremos servir como voluntários. Veja bem, qualquer coisa que é legal, pastor, belezura, esse projeto gostei, da hora, estou nessa. Isso eu gosto de fazer. Aí chega um dia que vem as tempestades, vem problemas, vem oposição. Aí você fala: pastor, não estou mais gostando desse negócio não, hein? Me tira da escala. Acho que é melhor outro. Já não é mais como eu achava que era. Irmãos, isso é o que nós chamamos de trabalho voluntário. Não é serviço a Deus, como servo. Serviço a Deus é falar o seguinte para Ele: Senhor, eis-me aqui. Pode me usar quando quiser e do modo que quiser. Esse é o coração do servo. Isso é servir ao Senhor. Senhor, eis-me aqui. Pode me usar quando quiser e como quiser. Não é assim: Senhor, eis-lo lá. Aquele lá é melhor, hein?
Quando a gente faz isso, sabe por que a gente faz isso? Porque a gente fica olhando para nós. A gente tem que olhar para Jesus. E sempre a gente está fazendo que nem Moisés. Senhor, sou pesado de língua, manda outro. Eis-lo lá. Eu não sirvo a Deus nas coisas que eu gosto. Eu sirvo a Deus nas coisas que Ele me chama para fazer. Percebe a diferença? Olha o grande perigo. Se eu sirvo nas coisas que eu gosto, aí eu sou o Senhor. Mas se eu sirvo nas coisas que Ele me chama, aí eu sou servo. Então, irmãos, como nós temos servido a Deus? No voluntariado, eu posso escolher. Tudo é opcional. Uma reunião de serviço, eu vou se eu quero. Lá para o ensaio do louvor, bom, eu sei tocar. Eu não vou chegar lá cedinho, não. É muito cedo. Eu vou lá se eu quero. O culto. Eu vou chegar na hora da mensagem. Afinal, trabalhei a semana inteira, preciso dormir. Irmãos, assim eu não vou conseguir perceber que Deus está me chamando, que Deus está falando: filho, filha, eu preciso que você me sirva. Eu achei interessante essa comparação, as reuniões de oração das igrejas. Vocês têm percebido que reunião de oração das igrejas é a reunião menos frequentada. Outras reuniões, assim de gente. Deixe-me perguntar: vocês acham que Deus quer que a sua igreja ore? Vocês acham que Deus quer que a igreja ore? Agora, irmãos, quem é a igreja? Então, Ele chama ou não chama você para orar? Aí uma pergunta: você vai? Não, eu vou se eu quero. Eu oro quando eu quero. Isso é voluntário. Eu não oro quando Deus precisa. Será que Deus precisa ou não da oração? Irmãos, o Senhor não ordenou vigiai e orai? Não foi essa a palavra? Por que falou isso? Porque é necessário, porque é importante. Como estamos servindo a Deus? Interessante, irmãos, que quando a gente olha as cartas de Paulo, especialmente 1 e 2 Coríntios, ali tem um fundamento na vida de Paulo que é interessante, que o discurso dele gira em torno disso, que Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo. Essa convicção que Paulo tinha, ninguém arrancava do coração dele. Eu sirvo a Deus porque eu sou dele. Irmãos, Ele tem total direito sobre nossas vidas. Amém? Ele tem total direito, porque somos dele, porque fomos comprados por um alto preço. Irmãos, já pensaram como seria a vida da igreja se todos fossem adoradores em espírito e verdade? Já pensou nisso? Já pensou se a igreja do Bosque fosse todos adoradores em espírito e verdade? Já pensou se todos os membros da igreja Holiness do Bosque, Holiness do Brasil,
derem a Deus o direito sobre suas vidas? Se todos servirem a Deus com esse princípio, eu pertenço a Ele, Ele pode me usar do jeito que Ele quiser. Irmãos, vai ou não vai mudar a igreja? Não tem medo de balançar a cabeça que sim. Vai ou não vai mudar a igreja? Vai mudar, irmãos. Então muitas vezes a gente assim está pedindo: Deus, muda a igreja, muda a igreja. Mas nós estamos com esse buraco. Então eu quero fechar esse momento só com essa pergunta, né? Aqui é uma igreja de voluntários? É ou não é? Então é a igreja de quê? Servos. Irmãos, a igreja nunca irá à frente baseada em voluntários. Nunca. A igreja irá à frente baseada em servos de Deus. Jesus nos chama para ser servos. Se você se considera um voluntário, vamos passar para aquilo que Jesus pede para a gente ser: servos. Irmãos, nós somos mais do que voluntários. Nós somos servos. Amém? Deus nos ajude nessa caminhada. Eu creio, e a minha oração é que cada vez mais no nosso meio se levante, fique visível, o testemunho brilhe. Temos essa característica de Jesus. Ele veio para servir e não para ser servido, para a honra e para a glória do Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor, nesta manhã eu quero pedir no Teu nome precioso que o Senhor desconstrua dentro de nós coisas que aos olhos humanos é tão bonito, e na verdade é tão bonito o voluntariado, mas que às vezes a gente quer trazer isso para a Tua igreja em relação ao Senhor, mas nós percebemos que a Tua palavra não está pedindo isso. E como nós percebemos, nós somos mais do que voluntários, nós somos Teus servos. Senhor, nós queremos rogar a Ti, Deus, se tem no coração, pessoas aqui no coração com esse conceito, queremos pedir que o Senhor mude, e nessa mudança também transforme o voluntariado num coração de servo, para servir ao Senhor com alegria, para a honra e para a glória do Teu nome. Gratos a Deus, nós Te pedimos isso, nós Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmãos.